Então, para que possa compreender a visão da física quântica em relação a isso, primeiro a gente tem que entender que os físicos, eles se dividiram em grupos, né? Tem os físicos que eles são mais focados no macrocosmo, né? Na objetividade, em criar fórmulas, cálculos exatos, né? Tudo em referência às galáxias, aos planetas. Então, alguns grupos se formaram para estudar o macrocosmo. E depois se formou um grupo que ele foi no caminho oposto, ele foi estudar o microcosmo, que é aí onde foi estudar o átomo, as partículas subatômicas, e aí que veio a física quântica, que ela estuda o microcosmo, e o outro é o macrocosmo. Então tem esse grupo de físicos que se voltaram para o estudo das partículas subatômicas. E aí que foi o estudo onde foi descobrindo os prótons, nêutrons, elétrons, e quanto mais eles foram aprofundando, eles foram vendo que não parava por aí, não era só átomo, próton, nêutron, elétron. Eles foram aprofundando os estudos e foram descobrindo outras coisas, né? Chegaram aos quarks. E aí, eu tenho até um vídeo gravado sobre isso, que eu conto toda essa trajetória, né? Aí vou até o bóson de Higgs, supercordas, né? Que aí, a partir daí, se dividiu também um outro grupo que estuda, que vai pela direção das supercordas, outro vai pela direção do bóson de Higgs, até chegar ao vácuo quântico, né? E então, nesses estudos, eles ainda não... eles estavam só focados na parte material, de estudar as partículas. Só que um grupo também, surgiu um outro grupo de físicos quânticos também, que começaram a perceber a relação da matéria com o espírito, a alma, a consciência. Porque eles perceberam, através até do experimento da dupla fenda, que o elétron, ele se comporta de maneira diferente de acordo com o observador. E o que seria esse observador? É uma inteligência, é uma consciência, é um espírito que observa, que ele é que determina o comportamento de como ele vai observar o elétron, né? Então, quando ele passa por a dupla fenda, quando é observado, ele se torna partícula, quando não observado, ele se torna onda. Então, essa dualidade onda-partícula é que fez com que um grupo de físicos quânticos focassem mais no estudo mais aprofundado de como isso poderia acontecer. Onda, partícula, o que seria essa onda? Então, vamos compreender um pouco mais. E aí, então, eu também tenho um vídeo gravado aí que eu falo sobre Fritjof Capra, que ele é um físico que ele também voltou os estudos para essa parte da física quântica, onde ele percebeu que não parava ali só no materialismo, em ter cálculos exatos das coisas. O que ele percebeu, ele era voltado para os estudos da natureza, da ecologia. Então ele começou a ver a inter-relação dos seres vivos, sejam plantas, animais, seres humanos, o cosmos. Então ele viu toda essa relação, essa inter-relação. E ele era um físico que ele não era fechado, né? Porque na verdade a ciência, ela é voltada para pesquisar a realidade. Só que muitas das vezes os cientistas, eles, apesar de irem descobrindo, eles param num certo ponto, porque pode mexer com o status quo, pode mexer com o salário dele, pode mexer com o emprego, com a fama, com o poder, com a reputação. Então aí, apesar deles irem descobrindo, muitas das coisas eles vão colocando lá, ó, debaixo do tapete, que é melhor não divulgar, porque pode causar problema, né? Então eles descobrem até um certo ponto, porque vê que se passar dali, a coisa vai aprofundar e eles vão ter que admitir o mundo espiritual. Então eles param ali no materialismo
e ponto final, vira a página do livro, vamos embora falar de outra coisa, né? Só que alguns cientistas, eles perceberam que tem algo a mais, né? Uma coisa que a gente pode ver logo de cara é que o átomo, ele é feito de prótons, nêutrons, elétrons, né? Tem a gravidade e etc, formando o campo eletromagnético. E eles perceberam que o átomo, ele tem mais espaço vazio do que matéria. Ele é muito cheio de espaço vazio, né? Que na verdade a gente diz que é vazio. Na verdade esse vazio não é o nada, é o tudo. Né? Então esse nada e esse tudo é que levou alguns cientistas a quererem saber o que é isso, o que é esse vácuo. E então, como eu já contei aí num vídeo sobre o Tal da Física, que é o livro de Capra, ele se permitiu ir além da física newtoniana. E ele foi aprofundando mesmo, ele ficou aberto às experiências. Ele via que os orientais, eles tinham experiências místicas maravilhosas, onde eles conseguiam se conectar a esse algo maior, esse mistério, né, que os cientistas ainda não conseguiram chegar, diz que são mistérios insondáveis. E ele, curiosamente, ele quis saber que mistério insondável é esse, que muitos místicos diziam saber e os cientistas não estavam descobrindo. E ele se permitiu, sem preconceito, ir conhecer essas filosofias. Foi aí que ele teve contato com o hinduísmo, budismo, taoísmo, né? E ele se permitiu também praticar certas situações que o levavam a essa conexão. Então ele praticou meditação, ele foi praticando, de acordo com as filosofias orientais, todas as coisas que esses mestres diziam que fazia essa conexão. Então ele conta no livro dele que ele pôde ter uma experiência transcendental fantástica. E essa experiência que fez com que ele escrevesse aquele livro Tal da Física, contando, né? Por ele ser um físico, ele tinha todo o intelecto, toda a ciência estudada através da mente, e ele não tinha a experiência transcendental, a experiência do espírito, uma experiência espiritual. Mas quando ele conseguiu unir essas duas coisas, caramba, ele ficou fascinado de ver como as coisas, como a ciência e a espiritualidade se interligam quando você não tem o preconceito de vivenciar a experiência.